Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Partilhe e Compartilhe. Eu sou José Carlos Ferreira e vamos para mais um vídeo sobre a pastoral do dízimo, né? E antes de iniciarmos efetivamente o assunto do nosso vídeo, eu quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal para que aproveite essa oportunidade, se inscreva e venha fazer parte desse nosso projeto de evangelização, desse nosso projeto de orientação para a pastoral do dízimo, dentro da playlist dízimo do nosso canal Partilhe e Compartilhe. Conto com você, a sua inscrição é muito importante para que o nosso canal possa se solidificar e que essas mensagens possam chegar cada vez a mais pessoas, a mais agentes de pastoral do dízimo e a mais dizimistas também. Desde já, muito obrigado. E lembrando também que ao final do vídeo, se você gostar, dê o seu like ou seu dislike, caso você não goste. Muito obrigado. Pois bem, gente, quando se fala em dízimo, temos algumas dúvidas, alguns questionamentos, algumas coisas que a gente fica pensando, refletindo. Inicialmente, é bom que a gente destaque que há algumas pequenas variações entre o dízimo da Igreja Católica e o dízimo de algumas outras igrejas cristãs, não é? A maioria do dízimo das igrejas cristãs evangélicas, por exemplo, é um dízimo que é estipulado em 10% e é obrigatório, é uma lei, um mandamento. Já na Igreja Católica, o dízimo tem um pouquinho mais de liberalidade, não é? A CNBB, a partir daquela passagem de Paulo lá em Coríntios, que diz que cada um deve contribuir de acordo com aquilo que pode, né? Desde que seja com alegria no seu coração. Então, na nossa Igreja Católica, a decisão de ser dizimista deve ser uma opção, né? Uma decisão pessoal, baseada numa consciência iluminada pela palavra de Deus. E também deve ser fruto de uma experiência, de uma relação muito íntima com Deus. Daí que o principal foco da pastoral do dízimo, que muitas pessoas acham que é a pastoral do dinheiro, na verdade não é. A pastoral do dízimo é uma pastoral essencialmente evangelizadora. A pastoral que faz com que as pessoas descubram um Deus maravilhoso, esse nosso Deus maravilhoso, que lhes proporciona tudo que tem, tudo que conquistam, todas as suas vitórias, todos os seus bens materiais, todos os seus bens imateriais. E que fazem frutificar no coração dessa pessoa que tem essa relação profunda com Deus, aquele sentimento de gratidão, aquele sentimento de amor e o sentimento de fé. Gratidão a Deus por todas as coisas que Deus faz com que tenhamos e que sejamos, um amor incondicional a esse Deus que nos ama acima de tudo, de todas as coisas, e também uma fé inabalável nesse Deus que nos afirma lá no Salmo 22 que Ele é o nosso pastor e que nada nos faltará. Não é o fato de tirarmos a cada mês um pouquinho do muito que temos, do muito que ganhamos e oferecer a Deus, colocar a serviço de Deus na construção do reino nas nossas comunidades, que vai fazer faltar em nossas vidas, né? Deus nos abençoa continuamente. E a mesma coisa, como essa decisão de ser dizimista, essa decisão de contribuir com o dízimo é uma decisão pessoal, a mesma coisa também é a decisão de quanto você vai contribuir. Todos nós sabemos que a palavra dízimo significa 10%, mas na nossa igreja, a igreja nos dá a liberdade de, vendo as necessidades da igreja, vendo as nossas necessidades, vendo o orçamento de cada família, o orçamento de cada um de nós mesmos vamos decidir o quanto podemos, a cada mês, todos os meses, contribuir com a obra missionária da igreja. Bem entendido isso? Então, quando a gente vê o documento 106, que é o principal documento da CNBB sobre o dízimo, lá no seu item 4, é bem especificado, sim, com muita clareza, as finalidades do dízimo.
Quais são essas finalidades? Basicamente, lá tem 3 finalidades. Primeira, colaborar para a realização do culto divino e da evangelização. Veja só, o seu dízimo, o meu dízimo, proporciona que a Igreja Católica, a nossa igreja, a igreja da sua comunidade, a igreja da sua paróquia, tenha as condições, os recursos materiais necessários para realizar os cultos, ou seja, realizar as missas. Para realizar uma missa são somados muitos equipamentos, muitos recursos para que aquela missa possa acontecer. Começa, por exemplo, que precisa da hóstia, precisa do vinho, se for à noite precisa de uma iluminação, se for num lugar de muito calor precisa de uma ventilação, um ar-condicionado, coisa assim. Entenderam? Precisa ter um padre que tem que ter um salário, precisa de toalhas no altar, precisa de um local amplo, ou seja, muitas coisas concorrem para que aconteça uma missa, por exemplo, ou então algum tipo de sacramento. Tudo que a igreja realiza necessita de recursos. Isso é bem entendido. A outra finalidade é prover o sustento do clero e dos outros ministros. É claro, gente, os padres, o clero, o trabalho deles é nos pastorear, é prestar uma assistência espiritual e muitas vezes até psicológica, né, a todos nós fiéis de uma comunidade, de uma paróquia. Então é muito justo que esses padres, esses religiosos, esses clérigos, ministros ordenados, eles realmente têm um salário. E é um salário que deve ser digno para que ele possa se manter com dignidade, sem a necessidade de ter, por exemplo, que arranjar um outro tipo de emprego, deixando uma lacuna, um vácuo nesse pastoreio com as pessoas da comunidade. E a terceira finalidade é participar da manutenção das obras de caridade e da concretização da missão da igreja. Ora, qual é a missão da igreja? Quando Jesus subiu aos céus, ele deixou aos seus discípulos a principal missão: ide pelo mundo e evangelizai a todas as criaturas. Somada a essa missão, pela própria questão do mandamento do amor, existem as obras de misericórdia da igreja, as obras de misericórdias espirituais e as obras de misericórdias materiais. Nas materiais, a gente pode destacar bem: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir o que está nu, visitar o que está na prisão ou está doente. Certo? Então isso é bem claro. Então, a principal missão da nossa igreja é a evangelização e o cuidado com os mais pobres e os mais necessitados. Dito isso, o dízimo que você contribui na sua igreja, ele possui, de acordo com o documento 106, 4 dimensões, ou seja, uma dimensão que eu chamo muito de dimensão espiritual, que é a dimensão religiosa, e 3 dimensões mais concretas, para onde o valor arrecadado do dízimo em cada paróquia, em cada comunidade, deve ser direcionado. Lembrando que o dízimo é fruto de uma evangelização, portanto, deve ser utilizado para a evangelização. Que isso fique bem claro. Não deve o dízimo ser utilizado para outras coisas, outras despesas que não sejam para essas 2 principais missões da igreja: a dimensão evangelizadora e a dimensão da misericórdia. Entendido isso? Então, baseado nisso, no documento 106 é bem especificado as 4 dimensões do dízimo. E essas 4 dimensões do dízimo é que nós vamos tratar agora, mas só que nós vamos tratar com uma nova abordagem. Não mais aquela abordagem que nós somos acostumados a ver nas nossas formações, mas uma abordagem mais profunda do que representa cada dimensão para cada paróquia, para cada comunidade e para a igreja particular como um todo. Bem entendido isso? Então é o seguinte: a primeira das dimensões é a dimensão religiosa, que nos diz lá que o dízimo deve ser fruto de um coração convertido, de um coração
iluminado de um coração onde está a presença de Deus, ou seja, fruto de uma experiência profunda do fiel com Deus. E aí que está a grande tarefa da pastoral do dízimo, que é a tarefa evangelizadora. Levar a todos os fiéis a mensagem, a boa nova de Jesus Cristo, que prega o amor e a construção de um reino de amor. Diante disso, a pessoa começando a frequentar, a pessoa começando a ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo com esse Jesus e com o próprio Deus, ela começa a perceber na sua vida esse sentimento de gratidão, que eu falei no começo, esse sentimento de amor e esse sentimento de fé, que faz com que ela tome a decisão de ajudar com seus recursos, com seu tempo e com seu talento, essa grande tarefa de construção desse reino sonhado e idealizado pelo próprio Jesus. Então essa é a dimensão religiosa. É a dimensão que brota do meu relacionamento íntimo com Jesus e com Deus. Aí passamos para as 3 dimensões que eu chamo de dimensões mais concretas. A dimensão eclesial. Ora, na dimensão eclesial nós somos acostumados a falar que é a parte do dízimo que compra os bancos, que pinta a igreja. Eu quero aprofundar mais isso. A dimensão eclesial do dízimo é aquela dimensão que possibilita que a nossa comunidade, a nossa igreja, a nossa casa tenha as condições favoráveis e adequadas para receber os fiéis da comunidade, para receber os visitantes. Ou seja, é a dimensão do dízimo, a parte do dízimo, que providencia para que as pessoas tenham um local de culto, uma capela, uma igreja, um templo adequado, em boas condições, com uma pintura adequada, com um bom piso, onde possa oferecer um certo conforto para as pessoas, um local para sentar, naqueles locais mais quentes, que tenha um sistema de ar-condicionado, que tenha um ventilador na igreja, que tenha um bom equipamento de som, para que mesmo aquelas pessoas que estejam sentadas lá atrás possam ter as condições de ouvir bem a palavra, de ouvir a mensagem de cada missa, de cada culto. É preciso também que a gente entenda que a dimensão eclesial é que possibilita que a igreja tenha, por exemplo, instrumentos musicais, tenha toalhas de boa qualidade, tenha velas, tenha o vinho, tenha a hóstia, que possibilita que o culto seja realizado de uma forma digna, bonita e merecedora para esse nosso Deus tão maravilhoso. E que também nós, fiéis das nossas comunidades, e os visitantes que por acaso nos visitam para participar dos nossos cultos, das nossas celebrações, também se sintam confortáveis, num ambiente agradável, num ambiente limpo, com um bom som, bem iluminado, as paredes pintadas, o padre sem preocupações, porque não está passando fome, né? Não está com dificuldades para pagar as contas. Ou seja, a dimensão eclesial é que possibilita todo aquele conjunto de coisas que faz com que as nossas missas, todas as atividades da igreja, sejam realizadas em um ambiente de harmonia, um ambiente adequado, e um ambiente com um certo conforto e, principalmente, um ambiente digno para o nosso Senhor. Certinho? Quanto à terceira dimensão, a dimensão missionária. A dimensão missionária, a gente costuma dizer, não, é a parte do dízimo que ajuda a manter os seminários, ajuda a formar novos agentes de pastoral. Bem, vamos aprofundar isso. Com a dimensão missionária do dízimo acontece uma coisa muito bacana para nós, que mesmo nas nossas casas, nos nossos afazeres diários, com o nosso dízimo, nós estamos sendo missionários também, porque nós estamos possibilitando que, apesar de eu, você, não podermos largar nosso trabalho, largar nossa família
e ser missionário nos mais remotos lugares, na África, na Amazônia, no sertão, mas o meu dízimo ajuda a bancar, ajuda a manter outras pessoas, outros missionários que estão lá no meu lugar, exercendo e realizando a missão da igreja, que é a evangelização. Uma outra coisa também que essa dimensão missionária propicia é a formação de padres, uma formação cada vez mais aprimorada de novos padres, formação de novos diáconos, formação de catequistas, bons catequistas, formação de agentes e de lideranças de pastorais. E somado a isso também é a parte do dízimo que possibilita que uma paróquia ou uma comunidade possa ser solidária com as necessidades de outra comunidade ou de outra paróquia. Ou seja, é uma riqueza de um valor inestimável a dimensão missionária do dízimo que a gente precisa entender. E, finalmente, temos a quarta dimensão, que é a dimensão caritativa, que nós costumamos dizer que é a dimensão que banca as obras de caridade da igreja. Sim, mas que obras são essas? A gente sabe que a nossa igreja é a instituição no mundo inteiro que tem as maiores obras de caridade, as maiores obras de amor da face da terra. Talvez você não saiba, porque não é divulgado, porque na nossa igreja o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou que o bem que a mão direita faz, a mão esquerda não toma nem conhecimento. Então isso não é muito divulgado. Mas a nossa igreja possui centenas de hospitais, atendendo pessoas pobres e carentes no mundo inteiro, possui centenas de orfanatos, asilos, escolas com ensino de boa qualidade, universidades católicas. E, além disso, em cada paróquia, em muitas paróquias, existem diversos programas de assistência a desempregados, a refugiados, a órfãos, a viúvas, a idosos, a pessoas aidéticos, pessoas doentes de câncer, ou seja, a crianças abandonadas, ou seja, muitos programas na nossa igreja que realizam essa obra de misericórdia que proporciona a dignidade da pessoa humana. Então, a dimensão caritativa do dízimo nas nossas paróquias não pode ser esquecida. É uma dimensão que deve estar lá para socorrer as necessidades das pessoas mais pobres, mais carentes e mais necessitadas da nossa comunidade. Então, essas quatro dimensões somadas, essas quatro dimensões que simbolizam a sua contribuição do dízimo, é o alicerce, a base da nossa igreja. É por isso que você, católico, você que frequenta, que participa da igreja na sua comunidade, na sua paróquia, é muito importante que você tenha ciência disso e que você saiba que a sua contribuição com o dízimo é muito importante e muito necessária para que a igreja continue tendo as condições, os recursos para exercer essa maravilhosa missão no mundo que está tão necessitado do alimento da palavra de Deus e do alimento material. Então eu quero pedir a você que reflita sobre isso, e se você não é dizimista, procure a pastoral do dízimo da sua comunidade. Em todas as comunidades praticamente tem lá umas pessoas responsáveis lá no acolhimento do dízimo, no plantão do dízimo, e aceite esse convite de Jesus para que você possa participar mais efetivamente da construção desse reino de amor ainda aqui na terra. Combinado? Amém? Então eu quero agradecer a você que ficou até o final do vídeo. Quero pedir que, se você gostou, dê o seu like. Se você não tiver inscrito, se inscreva.
e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, o pessoal da sua comunidade, seus familiares, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook, e Deus abençoará a sua vida com aquelas promessas feitas lá em Malaquias. Serão derramadas chuvas de bênçãos sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Amém? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais, gente!